Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos fazer conchas, né? E tem algumas dicas aqui, tá? Antes de começar o vídeo. Então, vamos supor, né, que você não sabe ainda, né, qual que é o diâmetro do disco para você estar fabricando uma concha, né? A partir do diâmetro, né, já determinado aqui por este macho, né, interno da concha, que é o modelo, é que nós podemos partir, né, de alguma medida do disco aqui, né, referente ao que vai ser estampado, né. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar um disco, né, pode ser manualmente mesmo, né, a gente pega um compasso, né, e risca em uma chapa, e aí você já tem que estar ciente, né, de qual é a espessura do material que você deseja fazer esta concha, né, em alumínio, e a partir daí você começa a cortar um diâmetro, né, desde que caiba aqui neste anel extrator, né, e você vai cortando o disco até que você consiga uma boa aproximação, né, total da estampagem, já sendo aqui calculada um pouquinho a mais aqui, né, para poder usinar aqui em cima depois da concha, tá? Aqui em cima ela vai ser usinada, ok? Para que fique no tamanho padrão, tá? De todas as conchas vão ficar no padrão e limpa, né? Porque quando estampa não fica limpinho aqui em cima, tá? Ele fica irregular, tá bom? Por causa da estampagem, né? Isso é normal, natural, tá bom? Então, qual que é o princípio de tudo, né? Então, cortou o disco, né? Nós vamos colocar ele aqui em cima desse anel extrator, tá? A parte superior aqui da concha, ele também tem um extrator aqui interno, tá? Aqui dentro vai uma mola, né? Então vamos olhar aqui embaixo. Deixa eu dar só uma erguida nele aqui para ficar mais fácil pra gente tá olhando, né? Ok? Então aqui, ó, ele tem esse extratorzinho aqui, né? E aqui dentro tem uma mola, tá? Ok? Para empurrar esta concha para baixo, né? Senão ela fica grudada aqui em cima e não sai, tá? Então esse extrator aqui, ele funciona como um dispositivo, né, que joga a concha para baixo, tá bom? Deixa eu voltar ele aqui onde ele estava. Ok? Aqui é o início de tudo, né? De onde vai partir da prensa, né? Imagina que a prensa, o martelo da prensa, eu coloquei só a mesa aqui, tá bom? Mas a prensa toda está ali trabalhando, né? Ela está funcionando e tal. E aqui ela está ligado ao martelo da prensa. Percebam que essa espiga, ela não tem aquele rebaixo aqui para o parafuso, né? Mas por que não tem? Porque nesse tipo de estampagem não é necessário mesmo, né? Porque ela vai ter uma ação em cima desse anel extrator, né? E a borracha que está aqui embaixo, ó, na montagem, que faz a pressão para cima, né? Então ele força para baixo e a borracha força para cima, né? Então não é necessário estar muito preso aqui, né? Pensando que essa espiga vai descer e tal. Então não é necessário, tá bom? Pode ser, nesse caso de estampagem, é uma estampagem livre, né? Não tem nada que fica segurando aqui a nossa peça, então ela fica livre. Então isso aqui pode ficar reto mesmo, tá? O parafuso já bate diretamente aqui nele, ok? Bom, ciente disso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui internamente como que ele é, né? Então, nós temos aqui esses parafusos. Ele fica apoiado neste prato aqui, ok? Porque quando descer a prensa, né, esse anel extrator ele vai descer, vai empurrar a borracha para baixo, formando ainda mais pressão, né? Porque ele está preso aqui nesse disco e tem uma porca aqui também que faz, o operador faz a pressão para cima, né? O tanto que ele deseja de pressão, tá? Então ele vai apertando aqui conforme ele necessita de mais pressão para poder esticar o disco aqui no caso, né? Quando essa peça bater em cima do disco, né? Então ele precisa de uma pressão inferior aqui, né? Já que ele tem a pressão superior da máquina, né? Mas a inferior aqui ele só depende da borracha. Então ele vai apertando aqui embaixo até ele conseguir uma boa performance aqui, uma boa performance da modelagem da concha, tá? Mas vamos começar, né, introduzindo o disco aqui, como se fôssemos estampar a primeira vez, né? Então, nós vamos colocar o disco ali em cima do extrator, né? Nós colocamos o disco aqui. Ok? E, com o paquímetro, nós vamos medir, né, da borda até o disco em divisão de 3 partes aqui. Então a gente tem que imaginar um triângulo aqui, né? Pessoal, a gente tem que fazer isso aqui com a máquina desligada, tá? A máquina não pode estar ligada. Estamos centrando o disco aqui, né? Então nós não podemos correr riscos de acidente. Então, como é um teste, né, nós estamos com a máquina desligada no momento para podermos centralizar o disco, tá? Então com o paquímetro a gente mede aqui, tá? Vamos supor que deu... eu consegui 10 milímetros aqui de um lado, né? Aí eu venho aqui do outro, sem mexer no disco, eu tenho que medir mais 10 milímetros aqui. E atrás nós medimos também mais 10 milímetros aqui também, tá? Então a gente faz um triângulo, né?
para poder centralizarmos o máximo possível do disco. E a partir daí, nós realizamos uma estampagem, tá? Então, nós ligamos a máquina, né? E descemos a máquina, pisamos na máquina, obviamente, né? Para fazer a estampagem, tá? Então, vamos supor que a máquina começou a descer, tá, pessoal? Nós vamos fazer isso aqui em uma câmera lenta, tá? Para ver se eu consigo demonstrar para vocês aqui algumas coisas que acontecem quando é realizada a estampagem, né? Então, vamos lá. A prensa desceu, ela bateu em cima do disco aqui, tá? E aí o que acontece? A máquina é imediata, né? Ela vai bater e subir. Então ela é rápida, tá? Não é igual eu estou fazendo aqui. Coloca aqui, ele vai descer e subir. Não, ela é imediata. Você bateu, é o golpe, é pancada mesmo, tá? Então não tem como segunda chance, não. É pum, pum, tá? É imediato, tá bom? Aqui é só para efeito de aula mesmo, né? De curso. Então nós fazemos de uma maneira lenta, né? Ok? Então vamos lá. Estamos aqui descendo, nós vamos descer, tá bom? E vamos ver o que acontece com a borracha aqui embaixo. Ok? Deixa eu centralizar aqui, né? Ok? Vamos lá, então. Então, aqui ele começa a descer na estampagem. E veja o que acontece. Duas coisas interessantes, dois fatores interessantes aqui, né? O extrator, ele para, por quê? Ele pegou em cima do disco, né? Então, ele fica aqui parado, tá? Por quê? O alumínio ele tá aqui em cima dessa peça interna da concha, né? Então, o extrator, ele fica parado aqui dentro, enquanto a parte do estampo aqui começa a modelar a concha internamente, tá? Então ele vem descendo aqui, ok? E aqui a borracha está sendo pressionada também, fazendo mais força, tá? Cada vez que desce aqui, ó, ele vem descendo, ó lá, e vai forçando a borracha ali para baixo, tá? Até o ponto em que a máquina faz aquela forçada, né? Que o operador, ele entende quando chegou no seu limite, né? A prensa dá até um tranco diferente, né? Por quê? Ela saiu daquela maciez aqui da borracha, né? E entrou em um impacto internamente aqui, tá? Porque nós temos um molde aqui interno, né, da concha, tá? Para ser moldada, ok? E aí, no golpe, ele vai perceber que foi um golpe mais seco, tá? A máquina dá até uma balangada, assim, né, de força que ela fez do impacto aqui, né? Mas só que não pode ser muito forte, né, pessoal? A gente tem que ir chegando à medida ali aos pouquinhos, né? E o operador sabe como que funciona. E aí, ele retorna, né? A máquina, a prensa, ela retorna aqui automaticamente, né? Ok? E aí a peça sobe, volta aqui, né? Que o martelo deu aquele golpe completo aqui, né? Ok? E deixa a concha feita aqui em cima do anel extrator, tá bom? A concha fica aqui em cima, né? Nós tínhamos um anel inteiro ali, né? E agora nós temos uma concha conformada em cima do anel extrator, tá bom? E aí o operador, com uma espátula ou aquele martelo, ele usa um martelo chamado de martelinho, que tem uma ventosa na ponta, né? Então ele pega o martelinho e empurra a concha lateral aqui, né? Se ele tiver ele coloca uma madeira aqui que já cai lá dentro da caixa, tá? Então, automaticamente, ela já se inclina aqui e escorre aqui pela tábua e já cai na caixa, tá bom? Ok? E aí, feito isso, está decidido, né? Já que você chegou aí numa medida, num bom senso, do diâmetro do disco, tá bom? Então, já foi denominado o disco, né? O valor do disco. E aí, então, você vai produzir disco no diâmetro que você determinou aqui, né? Então, você, obviamente, deve ter um estampo aí já que está cortando o disco, né? Já vai estar pegando essa medida do disquinho aqui e pondo um estampo de corte para fabricar o disco aqui, para você estar colocando aqui, né? E aí, então, denominou-se o diâmetro do disco. Esse extrator, esse estampo, vai lá para a ferramentaria, tá? Por quê? Nós vamos colocar 2 pinos aqui, ó. Ok? Desta forma aqui. Então, o estampo foi para a ferramentaria, foi feito 2 furos aqui no anel extrator e foi colocado esses 2 pinos guia, tá? Para facilitar para o operador, né? Porque quando o operador coloca o disco aqui, ele pega aqui com o martelinho, né? E coloca o disco aqui e puxa para trás, tá? Ele está sentado aqui na frente, né? E ele pega o disquinho amontoado aqui, né? Ele bate o martelinho com a ventosa, coloca aqui e puxa aqui nesse centro, ok? No centro desses 2 pinos aqui, ó. Já que o disquinho, ele está lubrificado, né? Com um produto deslizante, né? Próprio para estampagem, tá? Pode ser a base de estearina, algum tipo de lubrificante, tá? Depois esse material, essa concha, ela é dado um banho quente e retirado por completo todo e qualquer lubrificante que foi feita a estampagem, tá, pessoal? Podem ficar tranquilo. Ok? Então, ele coloca aqui o disco e puxa com a espátula, com o martelinho, né?
para facilitar a vida dele, né? Porque ele pega o disquinho aqui, coloca, ele estampou a concha, ele pega com o martelinho aqui, coloca o disquinho, puxa aqui, já pisa no pedal, bate outra concha, joga a concha para cá, ou já vai caindo para a caixa. Aqui já facilita bastante a vida dele, né? Ao passo que tem que ficar centrando disco a disco, né? Isso é só para o pessoal que foi buscar esse diâmetro desse disco para fazer a estampagem, tá, pessoal? Isso não tem nada a ver com o operador, tá? Ok? É como eu disse lá no início, né? A máquina desligada para achar o diâmetro do disco correto para fazer a estampagem da concha, tá? Da peça, ok? E aí, feito isso, né? É colocado esses dois pininhos aqui, ó. Esses dois pinos guia, né? Tem uma molinha aqui embaixo, tá bom? E esse pino também, se acaso a parte de cima tiver que pegar nele aqui, ele vai afundar. Mas você pode deixar também esse diâmetro aqui da parte de cima com o mesmo diâmetro do disco, tá? Porque já foi estabelecido, né? O diâmetro aqui para fazer a concha, né? Então, determina-se aqui, então, a parte de cima também pode ficar igual ao diâmetro do disco aqui, ok? Mas, se ficar maior também, não tem problema nenhum. Essa parte aqui vai bater em cima do pino, o pino vai afundar. Então, não tem problema nenhum também, tá bom? Era até aqui onde eu queria chegar com vocês aqui, né? Ok? Então, se já está estampando desta forma, o que ocorre, né? Eu queria chegar justamente nessa parte aqui. Que para fabricar o disco, você tem que ter um outro estampo de corte para cortar o disco e colocar aqui no estampo para fabricar a concha, ok? Mas nós vamos modernizar um pouco isso, tá? Nós vamos economizar o trabalho de uma máquina, tá? E aí o trabalho que fosse cortar o disco para colocar aqui, para fazer a estampagem da concha, essa máquina estará fazendo uma outra operação qualquer, o que foi denominada para ela, tá? Então ela não precisa se preocupar, pelo menos com essa operação, de estar colocando mais uma operação, mais uma máquina ligada, né? Para estar cortando o disquinho e pondo outra máquina aqui para fazer a concha, tá? Então, ou você estaria cortando no estampo na mesma máquina, cortando um montão de disquinhos, tá? A partir daí você vai ter que lubrificar aqueles disquinhos que você cortou. Depois você vai ter que colocar o estampo aqui, pegar os disquinhos lubrificados para fazer a concha na mesma máquina. Tudo bem, ok? Também daria certo dessa forma. Mas a gente vai modernizar o estampo para que isso ocorra somente com uma máquina ligada, você faz a concha, tá bom? Bom, então, pessoal, comentando aqui sobre o estampo já atualizado, né? Totalmente moderno, e a ideia é economizarmos uma máquina, tá? Já que o primeiro estampo que nós iniciamos o vídeo, ele necessitava de uma outra máquina com estampo de corte para disco, né? Para depois ele estampar a concha, né? Então precisava de duas máquinas, ou fazendo em uma máquina só, fazendo primeiro cortar o disco, tirar o estampo, depois colocar o estampo de concha para fazer a concha, né? Aqui não. Aqui nós já estamos com o estampo já atualizado, né? Que ele vai fazer o corte na própria chapa. Ele vai fazer o corte aqui, ó. Né? Já tem aqui a parte cortante na parte superior da concha, né? Que vai modelar a concha aqui dentro, né? Tem um extrator aqui dentro, tá? Para extrair a concha. A parte do interno da concha está aqui dentro, né? Tá? Aqui fica o fixador, tá? Ele desce também, da mesma forma. E também aqui na matriz, também tem a parte cortante, né? A área cortante aqui, tá? No decorrer do vídeo aqui nós vamos estar estampando uma concha aqui, né? Para vocês verem como que funciona o estampo. Aqui nós temos as buchas de bronze, né? Com os bicos de engraxadeira, né? Para engraxar, lubrificar o eixo aqui que corre, tá? Ok? Algumas conchas aqui já produzidas, né? Que saiu aqui do estampo. Nesse caso também, né? Poderia colocar uma rampa aqui, né? É colocada uma rampa quando a concha já é estampada, né? Quando puxa a chapa, a concha já cai na caixa que estiver aqui ao lado, tá? Nós estamos aqui diante de uma prensa, né? Somente a mesa da prensa, tá, pessoal? Porque o nosso objetivo aqui da aula é o estampinho de concha, né? Que a finalidade é cortar e estampar, né? São duas em um, né? São duas operações em um, tá? A montagem dela é com borracha embaixo, tá bom? Aqui embaixo da mesa, né? Ok? Então, quando o operador coloca esse estampo aqui na mesa da prensa, tá? Ele vai colocar aqui as presilhas, obviamente, né? Travando aqui os paralelos, né? Na mesa, né? São 4 presilhas aqui para fixar na mesa, né? E centrando aqui no martelo também. Nesse caso aqui também, falando sobre a espiga, o nosso primeiro estampo lá que iniciamos o vídeo, ele é reto aqui, tá? Não tem esse encaixe aqui do parafuso. Por quê? Como ele só trabalha só com essa parte aqui, não há necessidade de fazer o rebaixo, tá? Mas nesse caso, como nós temos aqui um peso maior, né? Acabou se acumulando o peso aqui da parte superior da concha, mais a chapa, que a espessura aqui é 1,25 polegadas, né? Em média 32 milímetros de espessura, tá? E mais os dois eixos, tá? O eixo também ele é 8640 retificado, tá bom? Então ele acaba adquirindo aí um peso considerável até para a gente fazermos, né, esse rebaixo na espiga aqui, tá? Para o parafuso fazer uma segurança maior aqui, tá? Para ele não escorregar para baixo, né? Só por fins de segurança mesmo, tá? Então aqui embaixo tem a cabeça aqui dos parafusos, né? Que é fixado o anel extrator aqui, tá?
E aí tem a chapa, né, que corre dentro desse eixo aqui, né, que as borrachas trabalham aqui, né, apertadas aqui com essa porca, né. Então o operador ele vai apertando aqui, fazendo com que o alumínio fique mais adequado para a estampagem, né. Vamos supor que se ele percebeu que na hora da estampagem começa a ficar uma ruga no alumínio, né. Então, com esses apertos aqui embaixo, ele vai apertando essa porca, vai forçando mais, na hora em que a parte superior bate em cima do alumínio, ele vai encontrar uma resistência maior aqui nesse anel fixador, né? E vai fazer com que o alumínio estique um pouquinho ali na sua performance, tá? Ele vai ter um pouco mais de resistência aqui, evitando rugas, algum tipo de defeito que possa surgir na concha, tá? Ok? Vamos tentar simular aqui então uma estampagem, né? Cortar, estampar, né? Vamos ver se a gente consegue tirarmos um produto daqui, tá? E todo o processo nós temos que considerar que a prensa vai estar ligada, né? Aqui conforme vai estar funcionando, e a chapa vai sendo colocada aqui. Obviamente o operador está sentado aqui à frente e segurando aqui a chapa com a mão, tá? Então ele direciona a chapa aqui dentro do estampo, né? Ele vem com a chapa aqui e ele posiciona a chapa para a primeira batida que vai ser colocada aqui, tá? Ok? Eu estou tendo referência aqui, ó, do eixo para a gente fazer a primeira estampagem, tá? Mas o operador lá ele já tem mais ou menos aqui uma posição que ele vai parar essa chapa, tá? Não pode ser nem de mais, né? E nem de menos. Se for demais, vai faltar para a última peça aqui, tá? Para a última final. Então ele tem que estar bem atento logo no início aqui, né? Para tirar a primeira peça, tá? Há muitos anos atrás, fazia-se isso aqui, essa estampagem, segurando aqui com o dedão aqui na frente, né? E a outra mão segurando a chapa aqui atrás, tá? Então ia adentrando a chapa, né? Ia fazendo a batida. Então aqui tira 1, 2 e 3 conchas, tá bom? Ok? Mas pode ser também com rolos, né? Rolos de alumínio aqui na bobina, né? E vai soltando a chapa também, né? Com uma calandra aqui, vai soltando a chapa. Aqui teria que ter um bracinho, né? Para estar expulsando a concha daqui, né? De baixo, né? Para senão vai amassar outra concha aqui, né? Porque já que é uma peça que ela fica a boca para baixo, né? E é um acesso um pouco difícil de removê-la daqui. Então tem que tomar muito cuidado para não estar amassando a concha que já foi feita, né? Seria bem legal mesmo o operador estar atento aqui, ele bate uma vez, faz a concha, remove direitinho a concha daqui de baixo para não perder o produto, né? Porque ela fica solta aqui embaixo e não tem como você tá jogando com a própria chapa aqui, né? A concha, né? Pode ser que dê, mas às vezes o operador precisa pegar aquele martelinho, né? Que ele usa e tá tirando a concha daqui de baixo, tá? Então, nesse tipo de estampagem aqui tem que ter muito, muito cuidado e precaução e cautela, muita atenção quando tá usando esse estampo, né? Porque tem corte aqui e corte embaixo, né? Então a atenção aqui é total, o operador não pode ser incomodado até na hora que ele está trabalhando, né? Talvez até é necessário aqui colocar uma faixa amarela aqui, né? Para o operador trabalhar aqui, ele vai estar trabalhando concentrado aqui nos seus deveres aqui do dia a dia, tá? Então ele não pode estar sendo incomodado aqui não, tá bom? É porque tirou a atenção dele aqui, já corre o risco de sério, um acidente gravíssimo aqui, tá? Ok? Vamos tentar então tirar uma concha daqui, tá bom? Vamos lá.